Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo nós vamos falar de uns poliedros muito interessantes que são os conhecidos poliedros de Platão. Mas o que são poliedros de Platão? Para isso a gente vai relembrar uma outra coisinha antes. Você sabe o que a gente chama um poliedro convexo? Vocês lembram esse conceito? Primeiro, poliedro, vamos começar lá do início. Poliedro significa que todas as faces são planas, ou seja, nós conseguimos colocar ela num plano, contida num só plano. O que é convexo? Tem duas definições, mas a que eu acho mais fácil da gente lembrar, imagine que eu tenho um poliedro e que eu vou atravessar ele por uma linha. Se essa linha só tiver uma entrada, seja em qualquer sentido que eu colocar essa linha, o que vai acontecer? Ele vai ser um poliedro convexo. Se entrar e sair mais do que uma vez numa das direções que a gente escolher, isso a gente vai chamar de poliedro não convexo, que também a gente pode chamar ele de poliedro côncavo, tá? Os poliedros de Platão serão convexos. Quais são as condições para ele ser considerado regular, um poliedro regular? Para ele ser considerado regular, ele vai ter que ter as faces mesma forma, né? Então, por exemplo, se é um triângulo, ele tem que ter todas as faces triangulares, só que eles têm que ter também o tamanho das arestas iguais, ou seja, vai ter que ser um triângulo equilátero nesse caso. Mas o que será um poliedro de Platão? Serão os poliedros regulares? Não, não somente. Por exemplo, então vamos lá entender essa diferença. Um poliedro de Platão é quando ele tiver as seguintes características. Todas as faces têm o mesmo número de arestas, em todos os vértices concorrem o mesmo número de arestas. E vale a relação de Euler, já que ele é um polígono, um poliedro regular, a relação de Euler é um poliedro convexo, a relação de Euler vale. Então, o que difere ele dos regulares? Atenção, veja essa daqui, ó, essa definição aqui. Em um poliedro de Platão, as faces não precisam ser poliedros regulares, ou seja, ter todas elas a mesma medida. Tranquilo? Isso que diferencia os poliedros de Platão dos poliedros regulares. Aqui nós temos um exemplo, né? Ele é formado por 5 classes, né? Os poliedros de Platão, que são os tetraedros, hexaedros, octaedros, dodecaedros e icosaedros. Aqui eu tenho dois hexaedros. Esse daqui é o nosso hexaedro regular, que todos os lados são iguais, ou melhor, todas as arestas são iguais. Ele é um poliedro regular e é um poliedro de Platão. Esse daqui é um hexaedro não regular, porque ele é formado, por exemplo, nessa área lateral, nessa superfície lateral, por retângulos, né? Ou seja, não é igual às bases. Então, ele é um poliedro de Platão, porém ele não é um poliedro regular. Conseguiram ver a diferença entre o que é um poliedro regular e um poliedro de Platão? Todos os regulares serão de Platão, mas nem todos os não regulares podem ser de Platão, porém eles não vão ser regulares daí. Bem, o Platão a gente já ouviu muito falar a respeito dele em filosofia, em física, porque naquela época os caras estudavam várias áreas, né? Eles eram chamados de filósofos. E ele criou uma escola, lá, um pouco antes de morrer, que foi chamado da academia, onde ele queria passar os conhecimentos. Por isso, até hoje, as universidades são chamadas de academia, né? A Academia da Universidade Federal do Paraná. Não está querendo dizer aquele lugar que a gente faz exercício, não. É o lugar da universidade, exatamente por causa da ideia de Platão. E o Platão escreveu lá no Diálogo de Timeu que ele faz uma relação da formação do universo, que era formado por 5 elementos, né, para a formação do universo. E ele associou exatamente aos poliedros que hoje a gente conhece como poliedros de Platão, naquela época não tinha esse nome, né, que já eram conhecidos, que é o tetraedro associado ao elemento fogo, o hexaedro ao elemento terra, octaedro, que é associado ao elemento ar, o dodecaedro ao universo, que é também conhecido como elemento divino, e o icosaedro, por ele ter 20 faces, né,
a abundância de vida que tem no mar. Então ele simboliza a água. Então ele fez a associação desses poliedros conhecidos exatamente com os elementos que ele defendia que formavam o universo. Nesse vídeo a gente conversou especificamente sobre os poliedros de Platão. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal.